Sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro da Tocando em Frente. Por favor, inscrevam-se no nosso canal, curtam, compartilhem. Que tal começar agora? Vamos à leitura? Para a grande irmã Jane Easthope. Existe uma lenda acerca de um pássaro que só canta uma vez na vida, com mais suavidade que qualquer outra criatura sobre a terra. A partir do momento em que deixa um ninho, começa a procurar um espinheiro alvar e só descansa quando o encontra. Depois, cantando entre os galhos selvagens, empala-se no acúlio mais agudo e comprido, e morrendo sublima a própria agonia e despede um canto mais belo que o da cotovia e o do rouxinol. Um canto superlativo, cujo preço é a existência, mas o mundo inteiro para ouvi-lo, e Deus sorri no céu, pois o melhor só se adquire à custa de um grande sofrimento. Pelo menos é o que diz a lenda. Parte 1. 1915-1917. Maddie. No dia 8 de dezembro de 1915, Maddie Clary completou seu 4º ano de vida. Depois de tirar os pratos do desjejum, a mãe, sem dizer uma palavra, enfiou um embrulho de papel pardo debaixo do braço dela e mandou-a sair. Maddie foi acocorar-se atrás da moita de tojos que viçava ao pé do portão da frente e começou a puxar o papel com impaciência. Mas seus dedos eram desajeitados e o embrulho era grosso. O cheiro dele, muito leve, lembrava o cheiro da loja de Weinheim, de onde concluiu que o que se achava dentro do pacote, fosse lá o que fosse, tinha sido milagrosamente comprado e não fora feito em casa nem doado. Alguma coisa linda e vagamente dourada principiou a aparecer num canto. Ela atacou o papel mais depressa, descascando o embrulho como se descasca uma fruta, em tiras compridas e irregulares. Agnes, oh Agnes! Exclamou com amor, pestanejando para a boneca deitada num ninho de trapos. Um milagre, realmente. Só uma vez em toda a sua vida, Maddie estivera em Weinheim, em maio, havia muito tempo, por ter sido uma menina boazinha. Encarapitada na charrete, ao lado da mãe, muito comportadinha, sentira-se tão emocionada que não vira quase nada e se lembrava de menos ainda. Exceto Agnes, a linda boneca sentada no balcão da loja, que vestia uma saia balão de cetim cor-de-rosa, com babados de renda cor de creme. Ali mesmo, naquele momento, batizara-a com o nome de Agnes, o único que conhecia suficientemente elegante para uma criatura sem par como aquela. Entretanto, nos meses que se seguiram, o seu desejo de Agnes não continha esperança alguma. Maddie não possuía bonecas e não sabia que as menininhas e as bonecas tinham sido feitas umas para as outras. Brincava feliz com os apitos, estilingues e soldados estropiados que os irmãos jogavam fora, sujava as mãos e enlameava as botinas. Nunca lhe ocorrera que Agnes fora feita para brincar. Passando a mão sobre as pregas róseas e brilhantes do vestido, mais bonito que qualquer outro que já vira em alguma mulher de carne e osso, pegou em Agnes com ternura. Como os braços e as pernas da boneca fossem articulados, podiam ser movidos em qualquer direção. Até o pescoço e a cinturinha fina e graciosa eram articulados. Os cabelos cor de ouro estavam primorosamente arrumados num alto penteado a pompadour, salpicados de pérolas, e o pálido regaço se deixava entrever, apesar do chalezinho de rendas cor de creme
preso com um alfinete de pérola. O lindo rosto de porcelana, muito bem pintado, não fora polido para dar à tez delicadamente colorida uma contextura mate natural. Olhos azuis, parecidíssimos com olhos de verdade, brilhavam entre cílios feitos de pelos verdadeiros, com as íris estriadas e circundadas de um azul mais forte. Fascinada, Maddie descobriu que, reclinada para trás, Agnes cerrava as pálpebras. Numa das faces levemente coroadas havia um sinal de beleza, e a boca, ligeiramente entreaberta, mostrava uma fileira de dentinhos brancos. Maddie colocou a boneca no colo com toda a delicadeza, cruzou os pés confortavelmente debaixo do corpo e ficou sentada a olhar. Ela continuava sentada atrás da moita de tojos quando Jack e Hugh se aproximaram pela grama alta, onde esta ficava tão perto da cerca que não se lhe podia chegar à foice. Os cabelos da menina eram típicos dos Clarys, pois todas as crianças da família, exceto Frank, tinham-nos marcados por um tom de vermelho. Jack cutucou o irmão e apontou, animado. Os dois se separaram, sorrindo um para o outro, e fingiram ser cavalarianos atrás de um renegado maori. Maddie não os teria ouvido chegar, de qualquer maneira, tão absorto se achava na contemplação de Agnes, cantarolando baixinho para si mesma. — O que foi que você ganhou, Maddie? — gritou Jack, saltando sobre ela. — Mostre-nos! — Sim, mostre-nos! — repetiu Hugh, reprimindo o sorriso e flanqueando-a. Ela aconchegou a boneca no peito e abanou a cabeça. — Não, é minha! Ganhei de presente de aniversário! — Mostre-nos, vamos! Só queremos dar uma olhada. O orgulho e a alegria levaram a melhor. Ela suspendeu a boneca de modo que os irmãos pudessem vê-la. — Vejam, não é linda? Chama-se Agnes. — Agnes? Agnes? Jack repetiu, simulando ânsias de vômito. — Que nome mais besta! Por que não a chama de Margaret ou Betty? — Porque ela é Agnes. Hugh notou a articulação no punho da boneca e assobiou. — Puxa, Jack, olhe só! Ela é capaz de mover a mão. — Onde? Deixe-me ver. — Não! Maggie tornou a estreitar a boneca contra o peito, ao mesmo tempo que seus olhos se enchiam de lágrimas. — Não, vocês vão quebrá-la. Oh, Jack, não atire de mim, você vai quebrá-la. — Deixe disso. As mãos escuras e sujas dele fecharam-se em torno dos pulsos dela, apertando-os com força. — Você quer ficar marcada? Não fique chorando desse jeito que eu conto a Bob. Ele apertou-lhe a pele em direções opostas até deixá-la esbranquiçada, enquanto Hugh agarrava as saias da boneca e puxava-as. — Dê-me a boneca, senão eu aperto de verdade. — Não, não faça isso, Jack, por favor, não faça isso. Você vai quebrá-la, eu sei que vai. Por favor, deixe a boneca em paz. Não a pegue, por favor. Apesar do aperto cruel nos pulsos, Maddie continuava agarrada à boneca, soluçando e distribuindo pontapés. — Peguei-a! Bradou Hugh, quando a boneca escorregou por entre os braços cruzados de Maddie. Jack e Hugh acharam-na tão fascinante quanto a achara a própria Meg. Foram arrancando o vestido, as anáguas e as calças de baixo, compridas e cheias de babado. Agnes agora estava nua, e os meninos a puxavam e empurravam, forçando um pé a passar por trás do pescoço, obrigando-a a olhar para a própria espinha, impondo-lhe todas as contorções possíveis que se lhes ocorriam. Não deram atenção a Maddie, que continuava chorando, e nem pensou em buscar auxílio, pois na família Clary, quem não soubesse ou não pudesse sustentar suas próprias batalhas, merecia dos outros escassa ajuda ou simpatia, e isso se aplicava também às meninas. Os cabelos dourados da boneca desmoronaram, as pérolas voaram, tremeluzentes, e sumiram no meio da grama alta.
Uma bota suja pisou, sem querer, o vestido abandonado, besuntando o cetim com graxa da ferraria. Maddie caiu de joelhos, escarafunchando freneticamente o chão na ânsia de recolher as miniaturas de roupas antes que viessem a sofrer maiores danos, e depois pôs-se a afastar umas das outras as hastes de relva, onde supunha que as pérolas haviam caído. As lágrimas cegavam-na, e a dor que sentia no coração era nova, pois nunca possuíra até então coisa alguma por que valesse a pena chorar. Frank atirou a ferradura sibilante na água fria e endireitou as costas. Já não lhe doíam naqueles dias, e portanto era possível que se tivesse afeito ao ofício de ferreiro. Já não era sem tempo, teria dito ao pai, depois de 6 meses de prática. Mas Frank sabia muito bem quanto tempo havia que fora apresentado à forja e à bigorna. Medira-o com o estalão do ódio e do ressentimento, jogando o malho na caixa, afastou da testa com a mão trêmula a mecha de cabelos pretos e escorridos e desatou o velho avental de couro amarrado à volta do pescoço. Sua camisa jazia sobre um monte de palha no canto. Caminhou lentamente até lá e ficou por um momento a mirar a parede escalavrada do celeiro como se ela não existisse, com os olhos negros arregalados e fixos. Ele era muito pequeno, não media mais que 1,60 m e era magro, como são magros os rapazinhos nessa idade. Mas os músculos dos ombros e dos braços nus já começavam a aparecer em virtude do serviço com o malho, e a pele pálida e perfeita brilhava de suor. Havia um ressaibo estrangeiro no negrume dos cabelos e dos olhos. A boca de lábios cheios e o largo cavalete do nariz não tinham a forma comum na família, mas corria sangue maori nas veias de sua mãe, e esse sangue transparecia nele. Frank tinha quase 16 anos de idade, enquanto Bob mal completara 11, Jack 10, Hugh 9, Stuart 5 e a pequenina Maddie 3. Lembrou-lhe então que aquele era o dia do 4º aniversário de Maddie, 8 de dezembro. Vestiu a camisa e saiu do celeiro. A casa se erguia no topo de um outeirozinho e ficava, quando muito, uns 30 metros acima do celeiro e dos estábulos. De maneira como todas as casas da Nova Zelândia, era de madeira, como todas as casas da Nova Zelândia, era térrea e esparramava-se por ampla área, na suposição de que, se houvesse um terremoto, parte dela talvez continuasse de pé. Em toda a volta crescia o tojo, naquela época do ano, inteiramente coberto de ricas flores amarelas, verde e luxuriante como toda a relva da Nova Zelândia. Nem mesmo em pleno inverno, quando a geada persiste, às vezes sem derreter o dia todo na sombra, a relva se acastanhava, e o verão longo e moderado só a coloria de um verde ainda mais rico. As chuvas caíam mansamente, sem machucar a tenra suavidade das coisas que cresciam. Não havia neve e o sol tinha apenas a força necessária para alimentar, nunca para esgotar. Os flagelos da Nova Zelândia subiam, trovejantes, das entranhas da terra. Raro desciam do céu. Havia sempre uma sensação sufocada de espera, um estremecer e um espancar intangíveis, que de fato se transmitia pelos pés, pois debaixo do solo jazia o poder medonho, o poder de tamanha magnitude que 30 anos antes uma montanha inteira, a cavaleiro da planície, desaparecera. O vapigi jorrava, ululante, de fendas das encostas de colinas inocentes.
Vulcões arremessavam fumaça para o céu, e os regatos alpinos corriam quentes. Imensos lagos de lama fervilhavam, oleosos. Os mares atiravam-se a rochedos que talvez não estivessem ali para saudar a pré-mar seguinte, e havia lugares em que a crosta da terra não tinha mais de 270 metros de espessura. Apesar disso, era uma terra graciosa e agradável. Além da casa, estendia-se uma planície ondulada, tão verde quanto a esmeralda que fulgia no anel de noivado de Fiona Clary, salpicada de milhares de pequenos vultos cor de creme que a gente, chegando mais perto, via serem carneiros. No ponto em que os morros curvos recortavam a fímbria do céu azul claro, o monte Egemont subia 3.000 metros de altura, enfiando a cabeça entre as nuvens. As vertentes, ainda albas de neve, com uma simetria tão perfeita que até os que o viam todos os dias, como Frank, nunca deixavam de maravilhar-se. Era uma boa subida do celeiro até a casa, mas Frank se apressou, consciente de que não devia estar fazendo aquilo. As ordens do pai eram categóricas. Depois, quando rodeou o canto da casa, deu com o grupinho ao pé da moita de tojos. Frank levara sua mãe de charrete a Wayne para comprar a boneca de Madge, e ainda estava perguntando a si mesmo o que a induzira a fazê-lo. Ela não costumava dar presentes pouco práticos de aniversário. Não havia dinheiro para tanto. E ela nunca dera um brinquedo a ninguém. Todos ganhavam roupas. Os aniversários e os natais reabasteciam os poucos armários. Aparentemente, porém, Madge vira a boneca em seu primeiro e único passeio à cidade, e Fiona não se esquecera. Quando Frank a interrogou, ela murmurou qualquer coisa sobre meninas precisarem de bonecas e logo mudou de assunto. Jack e Hugh entretinham-se com a boneca no caminho que se estendia à frente da casa, manipulando-lhe as juntas sem dó nem piedade. A única coisa que Frank pôde ver de Madge foram as costas, enquanto ela, em pé, assistia à profanação de Agnes. As meias brancas e limpas tinham-lhe escorregado pelas pernas e caíam-lhe agora, em dobras, sobre as botinas pretas e deixavam ver uns 10 centímetros de pernas cor-de-rosa debaixo da barra do vestido dos domingos, de veludo marrom. Pelas costas abaixo, cascateava a vasta cabeleira cuidadosamente anelada, cintilando ao sol, nem vermelha nem ouro, mas de um matiz intermediário. A fita branca de tafetá, que segurava os cachos da frente, pendia-lhe suja e inerte da cabeça. O vestido estava manchado de terra. Ela apertava as roupas da boneca numa das mãos e estendia a outra, em vão, para Hugh. Seus cachorrinhos miseráveis! Jack e Hugh levantaram-se de um salto, esquecidos da boneca, quando Frank xingava. Era de boa política correr. Se eu os pegar, seus canalinhas, tocando nessa boneca outra vez, juro que marco com ferro em brasa suas bundinhas sujas de merda, gritou Frank para os dois em plena disparada. Inclinou-se e pegou com as mãos os ombros de Madge, sacudindo-a com meiguice. Ei, que é isso? Não precisa chorar. Vamos, eles foram embora e nunca mais tocarão na sua bonequinha, eu lhe prometo. Como é? Você não vai me dar um sorriso pelo seu aniversário? O rosto dela estava inchado, os olhos lacrimavam. A menina fixou em Frank 2 olhos cinzentos, tão grandes e tão cheios de tragédia que ele sentiu apertar-se-lhe a garganta. Tirando um trapo sujo do bolso das calças, esfregou-o, desajeitado, no rosto dela. Depois
prendeu-lhe o nariz entre as dobras do pano. Assou-lhe. Fez o que a mandavam fazer, soluçando ruidosamente enquanto as lágrimas secavam. Oh, Frank, eles tiraram Agnes de mim, Madge fungou. O cabelo dela perdeu todas as lindas peperolinhas que vinham nele. Caíram na grama, eu não consigo encontrá-las. As lágrimas voltaram a correr, caindo na mão de Frank. Ele olhou por um momento para a pele molhada e lambeu-a. Pois então teremos de encontrá-las, não é assim? Mas você não encontrará coisa alguma se ficar aí chorando. E que negócio é esse de falar feito bebezinho? Ei, nada disso. Assoe de novo o nariz e depois pegue a pobre Agnes. Se não a vestir logo, ela ficará toda queimada de sol. Fê-la sentar-se à beira do caminho e deu-lhe gentilmente a boneca. Depois, arrastando-se por ali, pôs-se a esquadrinhar a relva, até que deu um grito de entusiasmo e mostrou uma pérola. Pronto, aqui está a primeira. Nós acharemos todas elas, você vai ver. Madge ficou observando o irmão mais velho com um semblante de adoração, enquanto ele revolvia a grama, erguendo cada pérola à medida que as ia encontrando. Lembrou-se, então, de que a pele de Agnes, muito delicada, devia queimar-se com grande facilidade, e dedicou toda a sua atenção a vestir a boneca. Não parecia ter havido nenhum ferimento sério. O cabelo ficara embaraçado e solto. As pernas e os braços estavam sujos onde os meninos os tinham puxado e torcido, mas tudo continuava funcionando. Havia um pente de tartaruga aninhado acima de cada uma das orelhas de Madge. Ela puxou um deles com força até arrancá-lo do lugar e pôs-se a pentear a cabeleira de Agnes, feita de cabelos humanos mesmo, habilidosamente amarrados e presos a uma base de cola e gaze e descorados até assumirem a cor da palha dourada. Ela estava puxando canhestramente um grande nó quando a coisa horrível aconteceu. Lá se foi o cabelo todo que ficou pendendo numa maçaroca desgrenhada dos dentes do pente. Acima da testa lisa e ampla de Agnes não havia mais nada, nem cabeça, nem a tampa do crânio, só um buraco medonho, escancarado. Trêmula, aterrada, Madge inclinou-se para a frente a fim de espiar o interior do crânio da boneca. Os contornos invertidos das faces e do queixo pareciam vagamente. A luz brilhante entre os lábios separados e os dentes formavam uma silhueta preta animal. O pior de tudo, porém, eram os olhos de Agnes, duas horríveis bolas apertadas, traspassadas por um pedaço de arame que lhe furava cruelmente a cabeça. O grito de Madge foi agudo e fino, e não parecia um grito de criança. Ela jogou Agnes para longe e continuou a gritar, cobrindo o rosto com as mãos, tremendo, horrorizada. Depois sentiu que Frank a puxava pelos dedos e a tomava nos braços, empurrando-lhe o rosto contra o pescoço dele, enlaçando-a com os braços. E ela se foi, aos poucos, sentindo melhor, até que a proximidade dele a acalmou o suficiente para que ela reparasse no cheiro gostoso que ele exalava, um cheiro de cavalos, suor e ferro. Quando ela se aquietou, Frank fê-la contar o que acontecera. Apanhou a boneca e olhou para a cabeça vazia, sem compreender, procurando lembrar se o seu universo de criança fora assim frequentado por terrores estranhos. Mas seus fantasmas desagradáveis eram feitos de pessoas, de sussurros e de olhares frios. Do rosto fino, macilento e contraído da sua mãe, da mão dela que tremia quando segurava a sua, da inclinação de seus ombros. Que vira Madge para ficar daquele jeito? Ele imaginou que ela não se teria perturbado tanto se a pobre Agnes houvesse apenas sangrado ao perder o cabelo. A hemorragia era um fato. Alguém na família Clary sangrava copiosamente pelo menos uma vez por semana. Os olhos dela! Os olhos dela!
murmurou Mad, recusando-se a olhar para a boneca. Ela é maravilhosa, Mad, murmurou ele, mergulhando o rosto no cabelo da irmã. Como era bonito, como era rico e cheio de cor. Foi-lhe preciso mimá-la durante meia hora para obrigá-la a não desviar os olhos da boneca, e outra meia hora se passou antes que ele a persuadisse a espiar pelo buraco escalpelado. Mostrou-lhe como funcionavam os olhos, como haviam sido cuidadosamente alinhados a fim de ajustar-se da maneira mais natural possível aos movimentos que dele se esperava. Agora vamos, já é hora de entrar, disse ele, erguendo-a nos braços e enfiando a boneca entre o peito dele e o dela. Vamos pedir à mamãe que a arrume, não é? Lavaremos e passaremos a ferro a roupa dela e tornaremos a colocar-lhe o cabelo. Farei também uns alfinetes melhores com essas pérolas, para que não caiam e você possa pentear-lhe o cabelo do jeito que quiser.